Uma das grandes preocupações da população e dos especialistas em saúde é com o mosquito Aedes aegypti. O diagnóstico das doenças que ele provoca, o Zika vírus, dengue, chikungunya, febre chikungunya. Hoje, um representante da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, do Mato Grosso, está aqui em Teresina para fazer esse contato com os especialistas e tentar esclarecer a melhor maneira de fazer o diagnóstico e como abordar o tratamento e dar algumas explicações técnicas a respeito da febre chikungunya. Eu estou aqui ao lado dele, está conosco aqui, tudo bem? Tudo bem, vai? Seja bem-vindo. É o doutor Rivaldo Venâncio, que vai conversar com a gente, da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Rivaldo, por que esse assunto tem preocupado e dificultado tanto a vida dos especialistas, as ações do Aedes aegypti e especificamente no caso do chikungunya? Boa tarde. Boa tarde, Joelcio e telespectadores. De fato, nós temos observado um crescente número de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Já tínhamos antes dengue, depois chikungunya, zika e agora a febre amarela, que também pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti quando no ambiente urbano. Felizmente, os casos atuais de febre amarela observados no Sudeste são casos que estão ocorrendo nas áreas rurais por outro tipo de mosquito. Quer dizer, mas claro que a população está sob risco nessas regiões. Sempre sob risco. Mas felizmente, para a febre amarela, nós dispomos de uma vacina que é fabricada pelo Brasil, pela Fundação Oswaldo Cruz. Mais ou menos 90% da produção mundial da vacina da febre amarela é feita aqui no Brasil. Então, há uma certa proteção em relação à febre amarela. No entanto, nós estamos observando que, após passar aquela grande etapa e o impacto inicial da Zika, a chikungunya se assenta de uma forma mais marcante no país, sobretudo na região Nordeste, no interior do Nordeste, passando pelo Ceará, Bahia, Piauí. São cidades de médio porte e que talvez as condições de controle do mosquito não fossem mais adequadas, enfim. Por culpa de quem? Da população, das autoridades? Há um processo individual que cada um de nós, cidadão, cidadã, deve fazer a sua parte, mantendo o seu ambiente doméstico limpo de potenciais focos que possam se transformar em proliferação do mosquito, ou seja, qualquer objeto que acumule água, mas há também uma ação que é do poder público. Por exemplo, a coleta regular do lixo urbano, o abastecimento regular da água também. Em algumas regiões do país, esse problema da água é um crescente, Então, há problemas individuais, responsabilidades individuais e também do poder público. Os dois precisam conversar melhor para ter uma ação potencializada, uma ação conjunta. Por que o Brasil não consegue resolver o problema de doenças como dengue, febre amarela, chikungunya, que são doenças que a gente vê em países subdesenvolvidos? Onde é que está o erro? Nós estamos enxugando o gelo, doutor? O Brasil, eu dizia hoje na conversa nossa pela manhã, o Brasil ele está com um modelo de controle dessas doenças que foi exitoso há 110, 120 anos atrás. E nós praticamente não mudamos nada. Atrasado, portanto. Atrasado. Nós estamos usando a mesma metodologia de entrar casa a casa, colocar um inseticida para destruir o mosquito. Os grandes problemas gerados nesses últimos 110, 120 anos, decorrentes, sobretudo, da mudança da população da área rural para o ambiente urbano, esses problemas de fato não estão sendo atacados. Então é um problema de política urbana, não é um problema do cidadão somente. Essencialmente um problema de política urbana. Então nós crescemos muito nos últimos 50, 60 anos, as cidades cresceram, no entanto a população cresceu, mas os serviços públicos, o esgoto sanitário, o fornecimento de água potável regular, a coleta do lixo urbano não cresceu na mesma velocidade. Os médicos ou a Fiocruz, os estudiosos, os especialistas não podem pressionar mais por resultados nessa área de política urbana do que propriamente ficar combatendo a doença? Poder pode, mas veja bem, nós profissionais de saúde, de um modo geral, nós trouxemos para a nossa responsabilidade solucionar problemas cujas origens e soluções estão fora do poder da área da saúde.
Quem tem que resolver o problema do lixo urbano é a área da limpeza urbana. Quem tem que resolver o problema da coleta, do fornecimento de água, são outros setores. Não é o setor saúde. Mesmo os agentes de controle de endemias entrando casa a casa em várias regiões do país para fazer a coleta de pneus, etc. e tal, isso não é tarefa do setor saúde, é tarefa do setor da infraestrutura urbana. E olha, é uma situação que pode afetar gerações. As sequelas, no caso do Zika vírus, são graves. Essas doenças, todas, algumas, têm sequelas gravíssimas e é por isso que é preciso enfrentar isso de maneira muito mais séria. Agora, uma vez instalada a chikungunya, a pessoa contraiu a doença, como é que ela pode fazer para diminuir os efeitos dessa doença? Primeiro, nós temos que ter claro, cada pessoa que está com manifestação clínica sugestiva de chikungunya, primeira recomendação, não fazer automedicação. Toda medicação tem que ser prescrita por um médico. Segunda recomendação, repouso absoluto. No caso da chikungunya, o repouso faz parte desse tratamento. Joelson, há diversas pesquisas mostrando que aquelas pessoas que na fase aguda da doença ficaram em repouso, o percentual que cronificou a doença é infinitamente menor do que aquelas que não fizeram repouso na fase aguda. Conseguiram com o repouso evitar que ela se tornasse mais grave. Exatamente. Então o repouso faz parte do tratamento da chikungunya. E procurar o apoio na rede de saúde, lembrando que em pelo menos 50% a 60% dos casos, sobretudo naquelas pessoas acima de 50 anos de idade, é uma doença que vai demorar, que vai persistir por pelo menos 6 meses, 8 meses, às vezes até 1 ano, com algum tipo de manifestação clínica nas juntas, nas articulações, que vão estar dolorosas, que vão dificultar o dia a dia dessa pessoa, que vai atrapalhar, que vai prejudicar a qualidade de vida desse cidadão. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui, doutor Rivaldo Eu que agradeço a oportunidade. Que é da Fiocruz, mais especificamente do Mato Grosso do Sul, né, que você está aqui em Teresina, tendo esse contato com as equipes médicas para capacitar e discutir estratégias para diagnosticar e combater, principalmente, a chikungunya. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Joelson, e seus telespectadores. Muito obrigado.